cada hora que passa, me beliscar e dizer a mim mesmo que estou acordado. Olhar para as minhas mãos, contar os dedos, olhar o relógio, de parede ou de pulso, desviar os olhos, voltar a olhar. Manter-se calmo e concentrado. Pensar numa porta. Oi pessoas, estamos de volta com Nota de Rodapé. Hoje estreando um novo quadro, o Marathoners, onde nós combinamos de assistir uma série inteira durante o dia e depois viemos comentar aqui com vocês. Hoje estamos com a Karina. Oi, pessoal. E com o quase falecido Kalil. Oi, pessoal. Voltei a dar as caras. Muito bom estar de volta. Estamos felizes com sua presença também, Kalil. Então, para estrear esse quadro, a gente começa com a nova série da Netflix, o novo thriller Por Trás de Seus Olhos, baseado no livro da autora Sarah Pinborough, de 2017, publicado no Brasil pela Intrínseca, e que agora foi adaptado finalmente para uma série de TV que aí está sendo promessa desde o fim de 2019. Então, vamos para o episódio? Então, gente, já aviso de antemão que aqui todos nós lemos o livro e gostamos muito, então se estão buscando uma imparcialidade da história original, vocês não vão encontrar. O episódio de hoje será dividido em 3 partes, é uma série limitada de 6 episódios, então primeiramente nós vamos comentar os 2 primeiros episódios, em seguida iremos ali pro meio da série, né, os episódios 3 e 4, e vamos finalizar comentando o 5º e 6º episódio e fazendo um apanhado geral da minissérie. Começando por você então, Karina, o que você achou? Eu achei que desde o começo, acho que porque eu tenho essa visão de já ter lido o livro, eu achei que tanto a trilha sonora como algumas frases soltas da Sophie deixaram muito na cara as coisas que estavam acontecendo. Quando a Sophie fala pra Lou, tipo, nunca sabemos tudo sobre uma pessoa, enlouquecemos tentando saber. Eu fiquei assim, gente, tá aí, ó, a história inteira aí, ó, no primeiro episódio. E acho que foi isso. Acho que os 2 primeiros episódios foram anotações mais de plano, os planos detalhe. Nossa, a fotografia dessa série tá incrível. E no começo é bem lento, assim, até pra você conhecer os personagens. Acho que é o típico de qualquer série. Mas acho que eu tenho mais a comentar, não é nem tanto da história, é mais coisas assim que eu peguei da direção de arte mesmo, de como a Adele e o David sentam separados, muito afastados. Então dele sentar na mesa você vê que tá tendo ali uma distância, alguma coisa errada, tem um abismo entre os dois ali. A cicatriz do David é uma maquiagem impressionante. Grotesca, né? Aquele homem bonito. Sim. Aliás, Netflix, obrigado. Obrigado pela bundinha do Tom ter aparecido. Preciso deixar isso aqui registrado, porque, gente, que homem. Com certeza. Eu confesso que lendo o livro, eu imaginava muito ele em Henry Cavill, sabe? Então no livro eu não dava muita bola pro David, não. Eu ficava tipo, ai, que homem superestimado, o que essa Lou tá indo nesse cara casado aí, que não sei o que. No começo do livro Nunca duvidei. No começo do livro eu ficava muito puta com ela, porque eu imaginava muito um cara meio Henry Cavill. Quando eu vi o Tom como o David, eu falei, gente, eu caía fácil também. Olha o sorriso desse cara. Nossa, mas ele é muito Kit Barba pra mim, porque assim, nossa, que homem lindo. Daí ele aparece sem barba, meu Deus, que coisa é essa? Não, Val, deixa de ser injusto, ele também tava bonito sem barba. E aquele sotaque escocês, incrível. Eu tenho um fraco pro sotaque escocês, eu acho muito massa esse tipo de sotaque. E ficou direitinho. Não, e uma das coisas que eu também reparei logo no primeiro episódio é a cena que é o praxe de todo o roteiro, que é o Save the Cat, né? É uma técnica utilizada para se escrever roteiro, para causar a empatia do público com o personagem principal, né? Para dar aquela empatia, aquela semelhança que você ama aquele personagem. E essa cena, a hora que eu vi essa cena, eu falei, é essa cena. O Save the
the Cat é isso aí, ó. Ela o quê? Lou fumando o cigarrinho dela e pensando no sorriso do crush. Quem nunca passou por isso? Essa foi a cena Save the Cat, eu tenho certeza que a Netflix ganhou o Brasil inteiro, o mundo inteiro com essa cena. Os fumantes online. Não é nem o fumante, é aquela coisinha ali, ó, você tá pensando no sorriso do crush quando você não devia estar fazendo nada, você devia estar relaxando, fazendo qualquer outra coisa que você tá ali, ó, fazendo algo pra você relaxar, e você tá o quê? Pensando no sorriso do crush, um possível problema que é o crush. Atenção, para dela é o rosto do homem. Você, Calil, o que você achou do episódio, dos 2 primeiros episódios? Eu gostei bastante. Eu não sei se tá delineado na minha cabeça exatamente onde é que um episódio para, onde é que o outro para, porque eu vi praticamente a série toda em uma manhã. Acordei cedinho, não achei que seria possível antes de sair pra trabalhar. E consegui, antes da hora do almoço. Vi 5 episódios e o 6º ficou pra depois, então as coisas estão um pouco borradas. Mas eu lembro quando a gente tava lendo o livro, eu e o Val estava relendo, eu não tinha me tocado que era em Londres, né? Então eu já tava imaginando um cenário típico de thriller que se passa nos Estados Unidos, sei lá, em Nova York, né? Eu tava imaginando todo um cenário. Depois que eu fui me tocar aqui, tá, isso aqui é em Londres e tal. Mas a ambientação, a fotografia, é uma série muito úmida, sei lá, é tudo muito verde, escuro. E eu senti a umidade, sabe, de Londres através da tela. Eu gostei bastante. E achei que começou lá em cima já, não achei lentos os primeiros episódios. Achei que a energia começou muito lá em cima e é isso. Já dando um spoiler aqui da minha opinião, a adaptação muito, muito, muito boa no geral da obra inteira. Gente, só uma coisa também que eu queria perguntar pra vocês, se vocês pensaram a mesma coisa que eu, porque quando a Adélia apareceu, eu pensei, o mesmo corte de Garota Exemplar? É doida. O Cássio falou isso, eu falei, é besteira, você tá pensando besteira. Não, mas tem muitas referências. Quando a Adélia apareceu, eu, referência aí, ó, de Garota Exemplar. A gente já podia saber que ela é doida só pelo corte de cabelo. Mas sabe, né, que a Amy Dunne é uma referência aí pros thrillers que vieram depois, que colocam as mulheres em posições assim, e não necessariamente de que ela vai ser a vilã do thriller. Pode ser uma mulher mais inteligente assim, enfim. A gente sabe que depois de Garota Exemplar vieram vários e vários thrillers, tanto no sentido de crise dentro do casamento e tem um mistério ali envolvido, ou outros também. O que não faltou é garotas, né? Garota no trem, rapariga no comboio, né? Sim. É o famoso thriller doméstico, eu amo Exatamente. Esse tipo de história, esse gênero, o thriller doméstico. Aí, por exemplo, a gente não pode dar spoiler, mas Paciente Silenciosa, vocês sabem, né? Não vou comentar o que vocês sabem, mas vocês sabem. Perfeito. Enfim. Bom, em relação aos episódios, eu acho assim, de início já uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu acho que deveria ser referência para várias adaptações aí que pecam nisso, é que assim, tudo bem, eu acho que os roteiristas, os diretores, eles têm sim que se preocupar em deixar a sua marca nas adaptações, mas no geral o que acontece é que eles ficam tão preocupados com isso que eles pegam uma basezinha ali da obra original e na hora de desenvolver uma adaptação acabam fugindo muito, né? Eu não sou aquele fã, eu já fui, mas não sou mais aquele fã muito chato nesse quesito de tipo, meu Deus do céu, tirou tal cena, não se desenvolveu de tal forma, né? Eu critico como uma obra à parte. Só que em Por Trás de Seus Olhos, o que eu achei muito interessante desde o princípio é que todo produtor que vai adaptar um livro tem que fazer, se você for fazer com fidelidade, estudar o livro. Por exemplo, o livro peca em determinadas coisas. Gente, não existe obra perfeita, toda obra vai pecar em algumas coisas. E a gente sabe que Por Trás de Seus Olhos, o livro, a obra original, peca em dar alguns sinais mais evidentes. Não falo de dar mais sinais, tá? Porque, na minha perspectiva, depois que eu reli o livro, eu peguei várias coisas que eu não havia pego antes. Dicas sobre o desfecho, né? Então, ao contrário de que muita gente fala, e a gente vai falar do desfecho mais pra frente, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa que não foi desenvolvida. E na série, então, mas isso já entra na segunda parte também. Mas, assim, desde o primeiro episódio, a gente já percebe que eles vão inserindo algumas coisas ali no clima, algumas falas, a forma como é desenvolvido pra gente desde o início já ir alimentando ali uma sementinha em relação ao desenvolvimento do Rob, uma atenção maior desde os 2 primeiros episódios também a questões do sonho, dos terrores noturnos. A gente percebe ali que a Luz desde o começo tem uns sonhos meio que premonitórios, né, com casa pegando fogo e tudo mais. Então acho que isso foi um grande acerto, antecipar algumas coisas ou começar a desenvolver
desenvolver. Acho que a função dos personagens também ficou menos vaga, dos personagens coadjuvantes, digamos assim, né? Então, a Sophie, a colega de trabalho também, meu Deus, que senhorinha fofa. Sim. Eu deixaria ela me dar um sanduíche pra sujar minha roupa, porque ela é muito fofinha. Nossa senhora. E eu tinha até falado com o Cássio que a personagem mais satisfeita ali da história é a vizinha da Luz, porque ela tá tranquila lá, cinéfila, vendo filminho com pipoca, sem estar inserida nesse problema todo. Sobre ritmo, eu achei o ritmo do primeiro episódio muito bom. E, gente, é muito especial quando você é um livro e você vai assistir alguma coisa e parece que você tá vendo a sua imaginação rolando ali, né? Houve uma troca de etnia da protagonista, da Luz, mas ainda assim, parece que ela sempre foi negra, e isso foi ótimo. Ela encarnou tão bem a personagem, e isso até me leva a outro ponto, que é a evolução dos personagens também. Então, por exemplo, o produtor da série, provavelmente ele colocou alguns traços de personalidades mais fortes nos personagens. Então, por exemplo, a Luz, ela é mais sonsa no livro, digamos assim. Ela é aquela personagem mais, meu Deus, tô fazendo coisa de errado, mas a gente quase fala que ela é inocente. A gente quase fala assim, ela tá fazendo isso, mas é sem querer. Na série, ela já é, assim, tem uma sexualidade mais aflorada. Você percebe que ela faz algumas coisas consciente mesmo. Ela comete os mesmos erros do livro, mas ela é mais, abre aspas aqui, safadinha. Enquanto que o Rob, ele fica mais claro a homossexualidade dele no final do livro, né? Na série, ele é cheio de trejeitos e comentários e, enfim, desde a primeira aparição dele, que ele aparece desde o começo na série, né? O que é importante também, que entra naquilo que eu disse, de desenvolver algumas coisas mais cedo, para que não fique muito jogado depois. Então, desde muito cedo, fica muito claro e isso traz uma nova perspectiva para mim. Então, acho que foi uma jogada inteligente, porque é uma série muito fiel, no geral, mas as mudanças que tiveram foram acréscimos, não foram mudanças bruscas na história, né? Eu fiquei até com medo de... Na verdade, eu fiquei pensativo antes de assistir o final. Eu quero que coloquem algo a mais no final, ou eu quero que termine exatamente como o livro terminou. Enfim, a gente já fala sobre as comparações depois quando chegar lá, mas eu fiquei com essa questão aí. Esse é um livro cheio, para quem leu sabe, é um livro cheio de, digamos assim, pontos-chave na narrativa, cheio de desdobramentos. Então, uma coisa que leva a outra, e uma pista que desencadeia uma descoberta. Então, a experiência de assistir foi muito interessante para saber, será que eles vão revelar tal coisa nesse episódio? Ou a sucessão de acontecimentos vai ser a mesma? Então, é um ótimo livro uma ótima experiência ter lido o livro e assistido a série logo em seguida, para você ver realmente como as escolhas de adaptação e realmente a linearidade da narrativa seguiu muito direitinho, eu achei, assim, não me lembro de ter pulado nenhuma etapa ou adiantado alguma coisa desnecessariamente. Então, esse quesito de adaptação também, já falei que achei muito boa, mas é interessante porque, como eu falei, né, é um livro que tem os eventos desencadeadinhos ali na ordem certinha. Se você bagunçar essa ordem, o enredo fica bagunçado também. Então, acho que ele teve muito sucesso. O produtor, o roteirista teve muito sucesso nisso. Vocês também ficaram com essa impressão de que é como se a nossa imaginação tivesse criado vida, saído de nós mesmos, assim, tivesse aparecendo ali na tela? Porque eu tive esse sentimento. Sim, eu concordo, tive bastante. Eu tive em alguns momentos, aliás, você falou da Lou, né, dela ter sido negra e tal, e uma das coisas no começo, quando eu vi o trailer, eu fiquei, caraca, isso vai ser muito incrível, porque o livro, ele te dá a cor e os traços dos personagens. Ele é um livro que descreve cada personagem. E quando o livro não te dá as características, quantos personagens você imagina negro, né? E, na real, o roteirista fez tudo ao contrário, né? Imagina branco, né? Sim, a gente imagina branco, mas, tipo... E aí? Imagina negro. Não, mas é que, assim, quantos você imagina negro mesmo? Tá. A gente não imagina, porque a gente já tá com esse estereótipo na cabeça. E ele fez o contrário. E se o livro me der as características, mas eu quiser que a minha personagem seja negra? Só que uma das coisas que eu fiquei não foi como a minha imaginação ganhar vida, porque enquanto eu lia o livro, eu imaginava muito a Amy Schumer, acho que é o sobrenome dela, que é a garota que faz a Descompassada,
que é aquela loira com o corpo fora do padrão, que é gordinha e tudo mais. Então, depois quando eu comecei a assistir, no primeiro episódio eu fiquei pensando, cara, poderia ser uma negra gorda, assim. Embora possa também ter uma crítica às mulheres magras que são padrão e se acham fora do padrão. Porque a Lo tem muito isso com o corpo dela no livro, né? Ela fica muito infeliz com o corpo que ela tem, principalmente quando ela vê a Adele, né? Porque a Adele, no livro, você imagina ela perfeita, bonequinha, tudo no lugar, exatamente como na série. Padrãozinha. Sim, na série é ela ali, ó. No livro e ela na série é ela exatamente daquele jeito. Perfeitinha, tudo no lugar. E pra mim, o que depois eu fiquei tipo, putz, faltou isso da minha imaginação. Porque como eu tinha imaginado a Amy, eu tinha imaginado alguém mais fora do padrão, apesar de loira, né? Mas sabe o que eu penso, Karine, em relação a isso? É que a gente tá num contexto atual também que isso poderia acabar indo pra um lado problemático da gordofobia, né? Que assim, claro, a gente tem a perspectiva de que existe um padrão ali arbitrário na sociedade, de que as pessoas devem ser magras e tudo mais. Só que, pra conseguir desenvolver isso, é uma linha muito tênue, né? Você pode conseguir fazer uma crítica ali às questões da imagem, né? Tanto da autoimagem quanto da imagem que outras pessoas têm. Ou, né, falhar e ter aquilo, ela só vai ser uma personagem que chegou no ápice dela ali quando ela conseguir emagrecer, porque isso faz parte, né, da trajetória dela no livro. Ela vai emagrecendo à medida que ela vai praticando exercícios físicos e tudo mais. Então, assim, já na minha perspectiva, eu acho que foi uma melhora não colocar uma personagem acima do peso, digamos assim, com sobrepeso, para emagrecer depois, a não ser que fizesse uma mudança de que ela continuasse do início ao fim com o mesmo corpo, assim, sem que a atriz precisasse emagrecer no decorrer das gravações da série, até pra poder manter isso. Não, eu queria exatamente isso, tipo, que ela mantivesse, porque assim, mesmo no livro ela falando que emagrecia, eu não imaginava isso no livro, porque gordos também praticam exercício físico e isso fica aí na minha cabeça, né? Isso, verdade. Então, assim, gordos também podem ter aquela doencinha do exercício físico, né? Eu, como sedentária, eu falo que é doencinha do exercício físico, porque gostar de exercício físico, nossa senhora. Mas foi uma das coisas que, assim, conforme eu fui assistindo, eu fiquei, putz, senti essa falta da Lo ser fora do padrão. Mas suprimiu, né? Porque, assim, as expressões e tudo mais. Isso na questão do corpo, né? No corpo dela. Porque a questão do corpo. Só isso mesmo. A questão da aparência eu acho massa. Tipo assim, ok, não que... Não, sim. Mas quebrar um estereótipo, assim, de o David tá apaixonado por uma mulher que, assim, que... Ok, ele foi pobre no passado, né? Mas ele teve uma ascensão ali na classe social. Então ele se apaixona não só pela secretária, mas pela secretária que é negra, que é divorciada, que tem filho. E em nenhum momento isso é um problema pra ele, né? Sim. Aí às vezes a gente pensa assim, nossa, que cara escroto, não por ele atingir ela pela classe social dela, pela aparência e nada do tipo. Até porque nada disso é um demérito, mas a gente sabe que socialmente falando, tem muitos aspectos da Lo que não seriam aceitos. Mas pro David, quando ele tem os comportamentos ali de pessoa tóxica em si, são por outros motivos, com outras reações, com outros comportamentos que ele tem. Isso pra mim também eu acho muito interessante. Essa questão de não ter muito... Pra mim no livro isso é mais marcante, porque parece muito mais insegura. Ok, que aqui na série, logo no primeiro episódio, é um momento de insegurança dela, ela escolhendo uma roupa pra sair. Mas no livro, ela é um poço de insegurança. E ok, muitas pessoas são assim, infelizmente, né? Toda essa sociedade arbitrária que a gente vive. Mas não senti falta disso, não. Eu gostei que... achei ela até segura, né? Achei ela muito confiante a partir do momento que ela começa a se envolver com o David. E às vezes, não que segurança em excesso, dentro do contexto dela, seja ruim. Mas ela parecia muito confortável em alguns momentos ali, em estar traindo a confiança da amiga dela e tudo mais. Enfim, eu acho essa Lo, não só fisicamente, mas de personalidade, ela tem uns pontos diferentes da personagem original também. Sim, e outra coisa, continuando sobre a minha visão da Lo negra, né, e com essa falta que eu senti dela ser sobrepeso, eu fui pesquisar, né, atrizes de Hollywood que poderiam ter feito esse papel, né, se fosse. E assim, não tinha muitas opções, apenas a Octavia, né, que fez Histórias Cruzadas. E pode ter sido isso também, né, a escolha da atriz. Mas enfim, fiquei um pouco chateada não só com a série, mas também com esse mundo de Hollywood
Hollywood que poderia ter mais pessoas negras fora do padrão. Mas isso é uma coisa que ainda tá começando agora, né? Quem sabe futuramente mude. E você vai pra pensar, né? Ser negro e protagonista em uma grande produção já é estar fora do padrão no momento que a gente vive, né? Não, e no padrão Hollywood principalmente, né? Claro que a gente espera uma evolução maior pro futuro, né? Eu também queria uma quebra de paradigmas no geral, né? Então, no futuro a gente pode ter mais disso, mas a gente não pode ignorar o ganho que é já ter um protagonista negro, né? Sim. Acho que é mais um problema estrutural do que do problema da série em si. Só de eles terem feito essa alteração vários saltos à frente do que geralmente acontece. Enfim, outra coisa também que me chocou muito é a cultura, sei lá, londrina, britânica, porque a gente também consegue ver culturas populares em filmes, né? A Lou faz feijão pra comer com pão. Nossa, achei aquilo um nojo. Eu também fiquei abismado. Eu fiquei tipo, gente... Aquele feijão enlatado, horrível, nossa. Misericórdia. Sim! E eu fiquei tipo, cara, as pessoas lá comem isso. Faz um macarrãozinho, põe o feijão em cima do macarrãozinho. Não, imagina ela fazendo um misto quente, colocando uma fatia de pão, feijão, Sim. mussarela, molho de tomate, outro pão. Não, eu pensei, tipo, aqui no Brasil as pessoas já te julgam por comer macarrão com feijão. Imagina se você faz um pratão daquele. Eu julgo pessoa que come pizza com ketchup, então. Outra coisa também, completando o que o Calil falou, né, sobre as mudanças de temperatura, né, as mudanças não, né, eu tô acrescentando as mudanças, que ele falou que ele sentiu Londres, né, no clima úmido que a série tem, e eu gosto muito das alterações de cores que tem. Acho que isso é uma coisa pra falar, assim, alterações quando tem os flashbacks e também os sonhos, né, de repente você tá num úmido, quando é um sonho você tá num lugar bem mais escuro, um sonho tenebroso, né? Eu acho que só quem lê o livro também consegue, desde o comecinho do primeiro episódio, ver a diferença de atuação da Adele do passado pra Adele de agora. Porque, assim, eles dão frames com detalhes no olho e dão frames que eu achei a atriz muito... É muito sutil a diferença, assim, um olhar, uma expressão. Como a gente já sabe, o final a gente já percebe indícios, né, desde o começo. Desde a atuação e a interação da Adele com o Rob nos flashbacks e a interação da Adele com a Lou, você já vê uma diferença ali que aconteceu alguma coisa, porque não é do mesmo jeito que ela tá conversando, né? Tem uma diferença ali. Ela consegue deixar isso marcado ao mesmo tempo que, tipo, difere do final, porque, trazendo um pouquinho lá do final, eu acho que a mudança foi muito brusca. Ela mudou 100% a personalidade da Lou, enquanto que a questão da Adele com o Rob, ele tenta se conter, mas ainda assim tem uns traços que a gente percebe que não é a mesma pessoa. A gente percebe uma frieza maior ali e tudo mais na construção do personagem. E só que ao mesmo tempo não é aquilo 100% diferente, pra realmente mostrar o talento da atriz, né? Eu acho assim, a direção dela tem ajudado bastante. E eu esqueci agora de quem ela é filha, a atriz que faz a Adele. Mas quando ela foi anunciada no elenco, eu vi comentários assim, ela nem é atriz, ela só foi indicada porque ela é filha de fulano. Mas, pelo menos pra mim, ela provou que ela merece papel e ela merece ter um futuro aí de sucesso, porque ela conseguiu fazer duas personagens pra mim dentro da série. Ela conseguiu fazer essa dualidade de personalidade de forma marcante. Então, são um grande ponto pra mim. Nossa, demais. A atuação dela tá muito boa e muito sutil. O primeiro diretor de arte, né, da história, que foi creditado como diretor de arte, não vou lembrar o nome dele aqui, mas é o diretor de arte que o Vento Levou. Os ouvintes podem pesquisar aí depois, foi ele que falou isso. Que ele falou que a direção de arte, ela é boa quando as pessoas não percebem que ela existe. Então, assim, a sutileza de como ela troca de personagem, que pra gente que lê o livro a gente percebe. Porque é muito sutil. Então eu achei isso muito incrível. Muito incrível. Indo para a segunda parte, então, né, dos episódios 3 e 4, que eu acho muito interessante, assim, que é a primeira quebra de expectativa. É que as pessoas já veem a primeira parte, do primeiro e segundo episódio, pensando que, mais uma série de suspense doméstico,
mais um thriller em que a esposa, a gente fica em dúvida se o personagem, entre aspas, aqui doido é a esposa ou se é o marido, o que tá acontecendo, mais uma história de traição. Aí nos episódios 3 e 4 que são inseridos maior mistério, são plantadas algumas sementes ali e torna um pouco mais frenético, porque no primeiro episódio, ritmo muito bom pra mim, no segundo eu achei um pouco maçante, mas não a ponto de eu desgostar. Mas o 3 e o 4 faz uma ponte ali muito boa, que inclusive eu acho a montagem maravilhosa, as escolhas sequenciais da série, porque joga uma cartada ali e você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer em cima disso, e já coloca outra. E eu acho que muitas coisas foram melhor exploradas, como o Anthony, né, por exemplo, a função do Anthony é a mesma na série, só que eu acho que ele conseguiu se destacar mais. Agora eu penso se isso não é um pouco da falha da escritora, né? Porque esse foi o primeiro, não foi o primeiro livro dela, mas foi o primeiro thriller, que tem aquele triângulo amoroso e eles são bem desenvolvidos. Mas todos os demais personagens, eles são como ali uns espectros que ficam rondando ao redor. Já na série, todos os personagens têm um certo brilho pra mim, desde a da colega de trabalho da Lou, desde o Anthony. Inclusive, gente, um comentário, eu esperava o Anthony tão acabadinho, eu queria ele tão acabadinho na minha imaginação. Sim! Sério, tipo daquelas pessoas que têm as bochechas bem magrinhas, assim, os olhos bem injetados. Ele não, ele é praticamente um burguesinho ali safado, viciado em drogas. Acho que o Rob tava com mais cara de acabado do que o próprio Anthony, eu achei, o ator. Inclusive, estava falando de os personagens em geral na série tendo um papel mais de destaque, mais bem definidos. Eu achei isso também do próprio Rob, assim, porque no livro, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o final, mais pra frente, mas no livro ele é quase uma curiosidade, assim, ele é uma conexão com o passado da Adele, que é meio misteriosa, a gente não tem muitas informações por grande parte do livro, talvez até pelo livro todo, mas na série ele é todo um personagem próprio, com uma personalidade bem marcante, com, né, um personagem vivo, assim. Então, eu achei que foi uma coisa muito positiva, como você falou, desde o início ele ter sido bem introduzido, bem explorado, assim, para deixar ele bem marcado quem ele é de fato e qual que é o papel dele. Isso foi muito mais feliz na série, eu achei, assim. Não que no livro tenha ficado ruim, mas foi muito bem-vindo, a expansão do Rob como personagem, né, para ele ter mais impacto e tudo. A construção de personagem, né? Até porque antes não era como se o Robin em si, durante o livro, pelo menos pra mim, ele fosse um personagem que despertasse muito mistério. Tipo assim, meu Deus, estou curiosíssimo pra saber o papel do Robin. É mais a questão do caderno em si, quanto a função dele. Então, na adaptação tinha as alternativas. Ou dá um jeito de criar uma atmosfera super misteriosa em relação a ele, ou mostrava quem ele era desde o começo e depois tinha a reviravolta ali. Teve a reviravolta, né, como era esperado, por quem já leu o livro, né, pra quem não leu, imagino eu, pra maioria das pessoas terão fatores ali inesperados, mas desde o começo ali já coloca ele como um homem homossexual, carente, né, privado de família, com uma relação muito conturbada com outra pessoa que ele tem presente na vida dele, presente entre aspas, né, que é a irmã. Eles não têm uma boa relação, é viciado em drogas, uma pessoa que tenta de todas as formas chamar a atenção por uma carência, você vê que ninguém dá uma atenção para ele. A gente sabe a realidade desses centros clínicos, né, para tratamento de dependentes químicos, transtornos psiquiátricos, e a Adele é a pessoa que dá essa atenção para ele. Então, pelo menos para mim fica muito claro aquilo, ela é uma pessoa muito especial, faria tudo por ela e não sei o que. Algumas pessoas podem confundir com uma paixão, mas para mim é porque ele é uma pessoa tão carente de tudo, que ele é privado de tudo e tem esse escape na vida dele que são as drogas, que a Adele, com a pureza dela, que nesse ponto da história a gente não sabe se é pureza ou se era uma personagem ruim, depois a gente descobre que é pureza sim, uma bobona,
ela dá a atenção que ele nunca teve, que desde cedo ele não tem essas relações, né? São sempre relações não saudáveis. Então na Adele ele encontrou tudo isso, tanto que ela acaba representando uma segurança para ele, que ao mesmo tempo é uma segurança doentia, que ok, tem as questões plausíveis de pensar sobre o David. Será que o David é confiável? Será que o David não tem interesse nela? Mas por trás de tudo isso está aquele ciúme da atenção que a Adele dá para ele, né, ali dentro, quando eles estão dentro da clínica, e que eventualmente ele vai perder esse espaço pro David, porque o David não é só a pessoa mais importante na vida dela, como é o herói da vida dela, né? A gente sabe que ele é o homem que salvou ela do incêndio e tudo mais. Então, inconscientemente tem muito disso, essa carência do Rob, que também acho que foi melhor desenvolvida na série. Eu só tenho uma coisa pra falar sobre Anthony Faria, que assim, ele apareceu, eu falei, meu Deus, que homem é esse? Que homem lindo. Nem sei quem é o ator, mas que homem lindo, nossa senhora. E sobre o Rob, eu acho que eu não li do mesmo jeito que vocês, porque assim, desde o começo do livro, quando começou a falar do Rob, eu fiquei muito curiosa pra saber quem era, o que esse menino tava fazendo na história, que eu queria saber o resto da história, e ele aparecia na história. Então, eu fiquei muito curiosa com ele. Durante o livro, eu me apaixonei pelo Rob, assim, me apaixonei, assim, muito. Todas as dúvidas que ele tinha com o David, eu embarcava na dele e eu falava, tipo, esse cara tá muito estranho. Tanto que quando eu tava lendo, eu tinha um medo muito grande do David, porque eu vi esse David tóxico, esse David que poderia bater na esposa e tudo mais. E um dos medos que eu tinha quando eu ia ver a série era que, como eu já sabia o final, eu fiquei com muito medo de eu não ter esse apego com o Rob, o que não aconteceu, porque assim, tudo que eu imaginei, o Rob é o personagem que eu imaginei e tá na série do jeito que eu imaginei. O ator é muito bom, né? Não é à toa que tá pipocando personagens pra ele. Ele já protagonizar a futura série do Senhor dos Anéis, ele fez Game of Thrones também, ele é bem requisitado. E ele é muito expressivo, muito, muito. Quando ele sorri muito. Quando ele chora muito, tipo, na expressão dele, não no cair de lágrimas. Ele é muito expressivo, o corpo dele é muito expressivo. Sim, ele é muito versátil. Ele foi em Game of Thrones o Ned Stark mais jovem, e agora ele é esse maluco cheio de problemas. Maluco não, uma pessoa muito problemática, cheia de carências e questões. Então ele é realmente muito versátil. Eu me identifico muito com a Adele, porque eu ia me agarrar muito ao Rob, principalmente a esse Rob da série, que assim, e o do livro, né? Porque o da série é exatamente como eu imaginei. E eu caí de novo, né? Quando ele falou, né, a preferência pra enfermeira, que ele prefere homens, que a enfermeira alerta ele, ela tá muito apaixonada pelo David, ela não vai cair na sua. E ele fala, tipo, eu prefiro homens. E fala muito escrachado. E eu falei, cara, já colocaram ele gay aqui. Nossa! E, assim, amei. O Robin, pra mim, é o meu personagem favorito, tanto da série quanto do livro. Enfim, sobre o episódio 3, a aparição do Gary. Só vou falar isso. A aparição do Gary no sonho do Rob. Tudo pra mim é aquela cena. Eu ri demais. E... Ai, meu Deus do céu, porque eu não gostei muito disso, pra ser sincero. Eu achei muito engraçado, porque é esse Rob que eu imagino. É um Rob safado, mas que faz da safadeza uma coisa natural, que é que todo mundo tem esse lado, né, mais safado. E quando a Adele vai falar, tipo, sério mesmo, você tinha que fazer isso? Ele fala, tipo, o sonho é meu, então eu posso fazer o que eu quiser. E assim, é aquele momento que você fala, putz, você sente a liberdade de controlar o sonho. Esse momento eu gostei muito, porque além de eu rir, dá o gosto, né, de você sair de uma coisa que te aterroriza, porque os sonhos do Rob, nossa, eu levava cada susto que eu ficava, putz, pra mim os sonhos do Rob eram muito mais pesados que o da Lou. Então quando ele entra na porta e faz a piadinha e faz, tipo, o sonho é meu, então eu posso fazer o que eu quiser, eu senti essa liberdade de, putz, eu tô livre, tá tudo bem agora e eu posso simplesmente ser eu mesmo aqui, que tá tudo bem. Sobre o sonho, olhando isoladamente, é divertida aquela cena, só que eu senti que aquilo foi como um recurso pra enfatizar, olha, ele é gay, isso vai ser importante depois, tá? Então eu acho que tinha forma mais sutil, não é que eu tô querendo ser puritano, não é essa a questão. Eu acho que é uma cena que ficou um pouco deslocada, então pra mim não agradou muito, não sei se é porque eu já li o livro, então automaticamente faz aquela comparação da personalidade, desenvolvimento,
tudo mais, né? Mas eu acho que naquele momento não cabia essa cena ali, o sonho dele. Acho que poderia ter sido desenvolvido de uma forma diferente. Eu acho que não, porque já foi escrachado desde a fala dele pra enfermeira. Exatamente, que, tipo... já foi desde essa fala, já mostrou a personalidade dele, não tinha necessidade de colocar aquela cena pra enfatizar isso, você entende o meu ponto? Entendi. A impressão pra mim é que no roteiro desse episódio eles queriam reforçar isso. Olha, se não ficou muito claro pra você como funciona a personalidade dele, toma aqui como é o sonho dele pra você ver isso. Ah, eu entendi. Acho que ficou um humor deslocado. Ah, mas eu acho que é que eu já tava nessa... Você é fácil de agradar, né, Karina? Ah, vai cagar. Não, eu acho que eu já estava nessa de... Porque eu não esperava que eles iam falar logo de cara que ele era homossexual. Eu tava esperando mesmo no final. Eu também não. Cara, eu achei que sobre essa questão aí, na primeira fala que ele disse pra enfermeira, né, de um jeito bem escrachadão, na minha cabeça eu fiquei assim, cara, eles podem só interpretar, né, as pessoas que não leram o livro podem só interpretar que ele é um hétero falando assim escrachadamente só pra tirar onda, pra zoar com a cara da enfermeira. Porque do jeito que ele falou ali, né, eu achei um pouco dúbio, assim. Falei, tá, eu acho que poderia convencer, poderia não convencer. E aí o sonho veio só pra bater o martelo nessa questão. Porque do jeito que ele falou na primeira vez foi tão, assim, explícito, que algumas pessoas poderiam interpretar, não, ele tá só, né, porque às vezes hétero tem disso, né, de ficar zombando e tal. Sim. E de um jeito muito escrachado, entendeu? Né? Tipo isso. Aí o sonho fica quase como um diálogo expositivo, a gente pode colocar assim. Porque, assim, poderia plantar essa semente ali de dúvida quando ele fala com a enfermeira, mas isso só fica claro quando ele finalmente conhece o David. Porque, naturalmente, assim, não vai ser aqui. Nossa, ele não pareceu gay até aqui. Mas não, a pessoa vai fazer o link quando ele conhece o David. Nossa, ele tá lendo assim pro David, então o que ele disse lá atrás, lá naquela cena, na clínica psiquiátrica, faz realmente sentido. Eu fiquei na dúvida naquele momento, mas agora se confirmou. Enfim, mas também naquele momento já estava claro, mas para as pessoas que não ficassem claro, quando ele conhecesse David, não teriam mais dúvidas, né? Mas enfim, isso não entra em demérito da série em si. Só mas eu acho que isso seria quebrar um pouco a personalidade dele, porque eu acho que o que enfatizou pra mim a cena do sonho e a cena da enfermeira, que foi assim, eles quiseram falar de homossexualidade, ok, falou. Só que o que pra mim ficou enfatizado na cena que ele fala pra enfermeira é mais o linguajar dele, que é escrachado. Ele não tem limites, assim, ele não tem censura, né? Ele fala e é isso. Então, pra mim, a cena do sonho não foi algo, foi muito, porque pra mim foi só assim, tá? Essa é a personalidade dele, é uma coisa que ele faria naturalmente, sabe? Mas isso já tava construída, essa personalidade dele eu já tinha construído desde o livro. Então, pra mim, o Rob tá perfeito na série, tipo, sem tirar nem pôr, mesmo que tenha falado que ele é homossexual antes, foi o que eu imaginei. É o único personagem que, assim, foi o que eu imaginei e é 100% meu sonho de imaginação realidade ali. Antes de partir pro último terço da série, eu quero fazer uma crítica não à série, mas para as pessoas. Olha aí, né, o fanboyzismo dando as caras. Que é essa expressão de descrença. As pessoas procuram muito algo palpável, algo muito da realidade, sendo que desde o começo, não só no livro quanto agora principalmente na série, gente, fica muito claro que é algo sobrenatural. Imagine chegar no final da série e tudo aquilo dos sonhos, das contagens lá, a técnica lá dos dedos, de ficar contando os dedos e tudo mais, tiverem sido à toa, não tivesse nenhuma explicação atrás daquilo. Mas não, tem as sementes são plantadas no decorrer de toda a história. Aí eu tô tendo um déjà vu aqui, porque no livro as pessoas vão ler todo o livro e chegam, meu Deus, esse final. Só que aí o argumento das pessoas é o quê? De que não tinha indícios disso, que foi uma reviravolta que a autora tirou do nada, quando não é verdade. Ela deixa várias dicas ali, se você prestar atenção. Quando acontece a reviravolta, você, nossa, eu não dei atenção pra isso. E eu percebi isso quando eu terminei o livro pela primeira vez. Na minha releitura, enquanto eu relia, eu percebi todas essas sementes que ela plantava. Só que na série é praticamente expositivo. No final do quarto episódio mostra muito isso. Tem sonhos premonitórios da Lou, tem esse interesse pelos terrores noturnos dela. Aí eu tenho que ver esses críticos de cinema, porque críticos de cinema e de séries de TV, eles têm uma resistência muito grande com terror e com esses suspensos sobrenaturais.
Então, vocês dificilmente vão ver filmes de terror bem avaliados. Assim, geralmente, assim, bem avaliado um filme de terror são média 6 e tudo mais vindo de crítico. Só que tem que ter a perspectiva de que, focando no Por Trás de Seus Olhos, desde o início pra mim era claro que ia chegar em algo sobrenatural. Podia ser uma reviravolta não ser, mas também sendo, isso já foi plantado. E no quinto episódio em diante, isso é abraçado. Então, eles colocam como se fosse um demérito que surgiu do nada. Mais uma vez, a história sofrendo com essa perspectiva errônea. Pra mim, tá bem situado desde o começo. E no quinto episódio é aquilo. Agora vamos entrar de cabeça nisso, porque é o momento. Só que parece que muitas pessoas não compreendem isso. Só pra falar do terceiro e do quarto ainda, uma das coisas que eu fiquei muito encabulada é porque eu senti muito medo do David no livro, né? E no terceiro episódio, quando começa a ficar suspeito e tudo mais, eu achei lento. Demorei a sentir o medo dele, só fui sentir no quarto. Que no quarto eu falei, caralho, tá aí o macho escroto que eu queria, né? O que eu imaginei. É só isso mesmo. Deixa eu só falar uma coisinha sobre a questão da leitura que o Val estava comentando. É que eu lembro quando eu e o Luan estávamos lendo o livro e o Val relendo. A gente fez uma ligação por áudio no WhatsApp. E aí a gente estava comentando um pouco da leitura, já estava bem no início. E aí o Val falou, em algum momento da conversa, o Val sugeriu que poderia ter um elemento sobrenatural na série, né? Ele falou de vários elementos, aí citou sobrenatural. Eu fiquei, nossa, mas se tiver um final sobrenatural, se tiver alguma coisa sobrenatural nesse livro, eu vou achar podre, eu vou achar que vai ser muito ruim, mal feito. Mas na verdade é o completo oposto. A reviravolta no livro, eu acho que ela é muito mais eficiente. Depois a gente vai falar mais só sobre a reviravolta, eu imagino. Mas tem pistas, assim, eu lembro de momentos no livro de chegar pro Val e falar, mas nossa, como é que ela sabe essa informação? Como assim ela tá vendo as coisas de cima? Eu não entendi. E aí o Val só, continua lendo. Aí eu ficava, nossa, e essas pistas, mesmo pra eu que tava lendo pela primeira vez, eu já conseguia pegar, imagina numa releitura, então as pistas estão todas lá. Sim. Eu não dei 5 estrelas pra esse livro, porque eu achei que o meio, assim, fica um tchau pouco... do podcast. Não acredito. Porque eu acho o meio um pouco cansativo, assim, eu ficava, pra onde vai essa história, sabe? Mas a reviravolta, assim, faz muito sentido, é ótima, o livro dá pista, sim, e vocês haters aí que estão falando que o sobrenatural veio nada, vocês estão errados, equivocadíssimos. Eu acho que eu li esse livro em 1 dia e meio. Ele foi o livro que eu engoli mais rápido na minha vida. Esse livro é perfeito, é 1000 estrelas, nenhum defeito. Enfim, sobre as pistas, no começo eu fiquei um pouco chateada na série, que eu falei, putz, mas já tá, olha aí, já tá na cara, tá muito na cara, não é assim. Mas eu gostei muito que já foram deixando muitas pistas, porque eu acho assim, que algumas pessoas são meio lerdinhas, como tem pessoas que leram o livro e não entenderam, eu imagino que as pessoas poderiam assistir a série, podem, né, assistir a série e não entender também, porque no livro eu fico, gente, como assim? E no final eu fico, como eu não pensei nisso? Gente, esse livro é incrível, ele é meu xodózinho, assim, um dos meus xodózinhos. E, Val, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar que eu só faço boas indicações de thrillers, vocês têm que aceitar isso, né? É um fato universal, então... Sim, com certeza. Eu não vou desmentir. Eu fiquei muito feliz com a adaptação desse livro, porque, embora ele seja... fala muito que não é um best-seller e tudo mais, pelo menos no Brasil a gente sabe que ele não tem um apelo muito grande, né? Agora, recentemente, que a Intrínseca fez uma reimpressão depois de muito tempo fora de estoque. Então, eu espero que as pessoas realmente assistam a série, porque a Netflix, ela é praticamente uma loteria, né? A questão do que a gente não sabe o que vai fazer sucesso e o que não vai. Não tem como, né? Tudo que ela faz sucesso, mas às vezes ela lança uma coisa super aleatória e cria um boca a boca, assim, que a coisa se populariza bastante, enquanto tem algumas que eles fazem umas grandes produções assim e zero engajamento. Não, é meio complicado a gente saber o que vai fazer sucesso. Inclusive aqui, né, as aspas pra Amazon Prime, que roda o tempo, faz sucesso, pelo amor de Deus. Orando.
Então, mas assim, eu gostei bastante da dinâmica, né? Então, tipo assim, uma série. A série é fiel ao livro. Tem só acréscimos maravilhosos, assim, coisas que agregaram. Ao invés de fazer um filme que fosse corrido, fizeram uma minissérie também, que não resolveram estender em 10 episódios. São 6 episódios. E, enfim, a gente chega nesse ato final, então, com um terreno que pra mim foi preparado desde o princípio. Não foi gratuito, como batendo na mesma tecla que eu já havia dito antes. Então, eu abraço 100% a questões dos sonhos, a questões a troca de corpos é uma coisa quase à parte, né? Porque, assim, tem a primeira reviravolta de que, existe o sobrenatural e a questão da projeção astral, que é um assunto que eu já acho interessante. Eu já li algumas coisas de ficção de projeção astral, eu acho muito bacana essa coisa no geral. Eu não saí pesquisando aí na internet muito sobre, porque eu não sou... Quando é uma coisa que eu não acredito, que eu acho interessante, mas eu não acredito, eu não saio pesquisando sobre, né? Então, por exemplo, eu não sei como, na história da humanidade, como a projeção astral foi contada e tudo mais, como isso surgiu. Mas em história de ficção já tive uma certa cota de histórias com projeção astral como foco principal, né? Mas aí a gente tem o segundo plot twist, que é a troca de corpos, né? Que isso pra mim passa uma sensação tão invasiva, sabe? Uma coisa tão, sei lá, é uma coisa monstruosa pra mim. Eu terminei o livro muito... A primeira vez que eu terminei o livro, né? Que terminei a história e agora terminando a série também. É algo muito monstruoso. Mas a primeira experiência de quando a gente termina a história é a mais chocante, porque a gente fica com aquela sensação de injustiça, né? E olha, no final ele se deu bem, ele conseguiu tudo que ele queria, estão todos presos na teia do Rob. E quem mais vai sofrer ali? Porque assim, o David, ele já sofreu muito, mas ele vai se adaptar àquela realidade, né? Ele vai achar que só agora tá conhecendo a Lou e ela, ok, vai tentar ser o que o David quer que ela seja. Agora, tadinho do Adam, né, gente? Ele conhecia a mãe dele. Assim, isso é uma coisa que a gente não comentou antes, mas desde o princípio eu acho que foi muito bem construída a relação da mãe, e isso eu acho maravilhoso, porque ele some a maior parte da história, mas ainda assim a gente tem bem delimitado ali a relação da mãe com o filho, né? O jeito que ela o cria, os ensinamentos dela. E são só os dois, né? Agora o pai tá querendo se aproximar, mas o papel que ela representa na vida dele é muito importante. E aí vem essa desconhecida, que pra mim é muito forte ele perceber que não é a mãe dele exatamente, né? Que tem uma coisa errada ali. E o bichinho vai ficar preso nisso pelo resto da vida dele. Isso me deixa triste. Com certeza. Mas não tira a grandiosidade do final. Na verdade, isso dá uma grandiosidade maior ainda ao final. O atorzinho do menino é muito, muito bom. Ele é muito simpático e fofo. E ele parece super mais novinho, né? Mas eles falam na série que ele tem uns 7 anos. Mas ele parece super mais novinho. Quem viu aí His Dark Materials, ele faz o Billy Costa. Você lembra, Val? Reconheceu? Nossa, eu sabia que conhecia ele de algum lugar. Então é ele. Meu Deus, esse menino veio pra sofrer. Sim, socorro. E uma perguntinha pra vocês. Vocês acham que dali a alguns anos, ou dali a muito em breve, a Adele... Ou, na verdade, o Rob, né? Olha, o próprio enganado pela série. O Rob vai matar o Adam, de algum jeito? Eu acho que isso ficou em aberto propositalmente. Deixou em aberto pra gente pensar que ela pode fazer mal pra ele e deixar pra gente terminar a série com mais... Como que eu posso dizer? Me sumiu a palavra agora. Mas, então, exatamente, eu quero saber se vocês acham que isso vai acontecer ou não. Especulem. Não, assim, é que ela pode fazer. Só que assim, também a gente tem que vir pro outro lado, que agora ela pode tentar ser mais cuidadosa. Porque você vê, até um aspecto importante, que eu não lembro se no livro é explorado assim, mas ela acaba com o corpo dela. Tipo assim, eu já fiz todas as merdas que eu errei assim no corpo da Adele. Já que eu vou... Naquele momento, quando a gente não conhece a história, a gente não sabe por que ela tá se drogando tanto, né? Mas, eu vou deixar esse corpo com um corpo novo, um corpo não viciado, digamos assim. Então, tudo que eu posso de fazer de merda com esse corpo aqui, vou aproveitar pra fazer agora e deixar meus erros pra trás. Isso pra mim marca que ela quer começar uma nova vida, fazer uma nova tentativa, entrar num novo personagem. E isso é um recurso de, ela pode fazer mal pra ele no futuro, mas se a gente for avaliar no plano geral, é pouco provável, porque ela vai querer levar uma vida ali em que ela consiga segurar um personagem. O ponto é, ela vai conseguir segurar esse personagem? Não sei. E pelo menos no livro parecia que ela ia segurar o personagem pra mim, mas na
na série, ela no corpo da atriz que faz a Lou, ela parece tão louca, eu tava praticamente com medo da mulher. Sim, ela não disfarça bem no momento que ela foi buscar um Adam na casa do pai dele. Eu fiquei assim, mulher, se esforça pelo menos, dá um sorriso, sei lá. Não sei se ela imaginava a relação com o ex dela, se fosse uma relação ruim, né? E ela tava tentando interpretar, a Louise deve ter problemas com o ex, né? Então você fria. Ou se ela realmente não tinha tato, né? Eu tentei ir por esse caminho, mas, por exemplo, na hora de ir embora, ela tava empurrando o menino dando tchau pro pai e dando empurrãozinhos. Eu falei, acabou. Gente, nenhum abraço. Eu fico assim, gente, o que essa mulher pensou? A mulher falava do filho dela toda hora. Eu considero isso uma pequena falha, né? Porque acho que ela deveria ter fingido melhor. Eu achei bem brusca essa mudança também. Ou talvez quiseram também escranchar que ela pode ser uma pessoa psicótica, né? Então, dependendo do transtorno que o Rob tenha, né? Desde o princípio, o transtorno que ele tem, ele não sabe exatamente, assim, porque geralmente nos transtornos psicóticos a pessoa pode simular algumas coisas, né? Então, sem entrar em transtorno específico, mas às vezes simular afeição, simular afeto, mas não necessariamente a pessoa sempre vai ter isso, né? Até que ela fazia bem ele, né? A gente tem muito essa dificuldade em colocar como personagem Rob na relação com o David. Você percebe que é mais por causa da obsessão. Então, se como a Adele tá chorosa, se tá querendo parecer triste, ou como se ela tá parecendo assim com um semblante mais decepcionado, é porque quer que o David sinta culpa. Então ali tem outras coisas por trás. Acredito que não tem essas habilidades de afeição, de afeto, né? É mais aquela coisa psicótica mesmo de obsessão. É um relacionamento todo pautado em obsessão. A gente não sabe se ela vai conseguir levar isso adiante, até porque, falando pra pensar, não acredito que se a gente fosse levar essa história pra vida real, mesmo com toda a fantasia ao redor, não acredito que ela vai conseguir levar isso anos a fio. Em algum momento, o David vai se cansar da Lou que ela se tornou. Então, não tem como ela ser esse personagem 100% convincente. Tá fadado a fracasso esse relacionamento após o fim. Sonhar aí com continuação só na nossa cabeça, porque eu não quero continuação, tá? Mas eu também não quero. Acabou daquele jeito, tá ótimo. Mas se a gente for levar pro lado mais realista, mesmo com um fantástico, com um sobrenatural como explicação, eu não acredito que seja um relacionamento que tenha uma duração longa. O que me preocupa é o Adam mesmo, né? Porque o Adam não tem como pedir divórcio da mãe. Sobre o final, eu acho que David não percebe, porque assim, ele não conhece a Lou, né, pra valer. Então eu acho que o Rob poderia sim sustentar esse personagem aí por bastante tempo, só que temos o Adam, né, o Adam que conhece a mãe, conhece tudo que ela gosta, tudo que ela não gosta. Eu acho que talvez esteja fadado ao fim num momento que perceberem o Adam começar a falar. Mas assim, eu acho que não, porque eles são como nós. Pensa da seguinte forma. Para eles não existe essa questão sobrenatural. O que eu quis dizer é que sim, que pro Adam ele vai crescer com uma mulher que mudou do nada, onde ele mudou do nada, mas não tem explicação para isso. Mas é mais a relação dela com o David, né? Porque vai se tornar desgastante. Então, provavelmente, se a gente imaginando um pós-final, digamos assim, ele terminaria com ela pela personalidade ruim e o casamento vai se tornar cansativo, não porque vai descobrir que não é ela de verdade ou a Lou que ele conheceu. Acho que poderia ser mais aquilo, tipo, nossa, a pessoa parecia maravilhosa, né? Depois só casar quem descobre quem ela é de verdade. Ou seja, o Rob, a Adele, agora a Lou, tá protegido pro resto da vida. Não tem como ser descoberto. Não sei quem invente de ir pra um novo corpo e trazer novas pessoas pra essa narrativa deles. Mas enfim, isso fica só na nossa imaginação, porque a história realmente é um volume único, né? E uma série limitada, então não vai ter mais nada além disso. Felizmente, assim que é bom. Um final aberto, um final doloroso, um final sofrível, mas é o que foi. Eu acho que é porque eu amo muito o vilão, mas assim, o final pra mim, tanto no livro quanto na série, é genial. Assim, finalmente um vilão se deu bem no final, que Sim. quase nunca acontece. O mal venceu. Então assim, no final, genial. não fiquei com pena, assim, não fiquei, putz, Lou, olha o que tá acontecendo. No final eu fiquei chocada, eu fiquei tipo, em êxtase. Eu falei, caralho, deu certo, o maluco é muito bom. Que horror, você é maquiavélica. Talvez. Nossa, pois eu terminei o livro, gente, a primeira vez.
Eu na verdade, eu agora me recordando, mentira, na verdade eu me recordei enquanto vi a série. Mas eu tava lembrando da experiência de terminar o livro pela primeira vez e eu fiquei, olha pra você os estágios aqui do luto. Eu terminei o livro e falei, que desgraça é essa? Eu não tô acreditando que isso aconteceu. Meu Deus do céu, vai pro inferno. E fiquei assim, elétrico, e fui assimilando o final, pensando, meu Deus, que final genial, que coisa maravilhosa. Isso é horrível, mas ao mesmo tempo é incrível. Aí tá, eu fui lá, né, depois que a gente leu o livro, vi aqui das pessoas, e as pessoas ficaram presas naquele estágio, né, tipo, meu Deus, eu não acredito que o final foi esse, meu Deus, eu perdi meu tempo lendo esse livro e tudo mais. Mas enfim, obras controversas geralmente eu acho muito interessante, porque existe aquela coisa que é meio que universal, que é ruim, é aquilo que todo mundo gosta e falar com notas altíssimas, e é aquilo que vem para causar diferentes sentimentos em diferentes pessoas. Né? Então é aquilo que a gente não consegue cobrar. Eu não posso cobrar tipo de outra pessoa que leu, assistiu, que tenha, por mais que eu possa mastigar, explicar, coisa do tipo, às vezes é nem porque a pessoa não entendeu. Para ela aquilo é inconcebível e ela não aceita, e é isso. Então obras controversas às vezes têm essa atenção maior para mim, até de interesse. Eu acho que assim, não sei se vocês já assistiram, a Karina eu sei que assistiu Mother mesmo. Mother é um filme bem controverso, ou você ama ou você odeia bastante, e é isso que eu vejo na internet, é uma briga infinita. Ou você não entendeu. Olha, Karina, eu acabei de falar que não é assim que funciona. Ou você não entendeu. Mas tipo, assim, existem as pessoas que não entenderam, mas existem aquelas pessoas também que falam assim, é muito expositivo, o filme se explica demais. Você vê que são dois extremos diferentes. Existem pessoas que não gostam porque não entendeu, e tem gente que não gosta porque acha que o filme se explica demais, né? Aí isso já cai por terra, de explicar demais porque se existem muitas pessoas que não entenderam, ou o filme não foi expositivo o suficiente, ou também pode ter sido falha no roteiro e direção, né? Mas isso já vai para outro ponto. Eu só quis usar a Mother aqui para ilustrar essas questões de obras controversas, né? Então, por trás de seus olhos, os seriados, né, têm um alcance muito maior do que livros, e geralmente os consumidores de séries e filmes têm uma mente mais fechada para algumas reviravoltas do que em livros, né? Livros têm uma abertura maior para certas reviravoltas. E já na literatura, não é muito bem aceito por uma parcela dos leitores. Eu imagino agora na série, se a série se popularizar, vão ser comentários bem polarizados, viu? Vai ter gente que vai amar, mas vai ter muita gente que vai odiar também. Só esperando tipo, pegar fogo, taca stream na série, porque ela merece. Perguntinha aqui, se fosse pra dar um prêmio pra essa série, qual seria? Ou 2? Quais prêmios vocês dariam pra essa série? Deixa eu pensar aqui. Eu não sei se eu daria o Emmy de melhor atriz dramática pra Lou. Porque, assim, no geral, a atuação dela é ok. Mas no final, quando ela muda pro Rob, ela é uma mudança tão poderosa, tão psicótica. Porque ela tá em êxtase, né? Porque conseguiu fazer a mudança e deu tudo certo. Por isso que ela não consegue ter autocontrole naquele momento. Só que muda, tipo, 100%. Eu sei, por exemplo, Karina, você falou a verdade, né? Que a Adele do passado e a Adele do presente, você percebe as nuances, percebe as diferenças, né? Só que, ao mesmo tempo, são duas personagens contidas. Uma porque é fria e a outra porque é uma menina do campo que sofreu muito e tudo mais. Agora a Lou, ela foi daquela personagem, assim, debochadinha, engraçadinha e justiceira, bem protagonista, pra uma pessoa que você olha pra expressão do rosto dela, ela parece que tá no limite do surto. E também prêmio de melhor série limitada eu não acho possível, porque esse The Undone, que teve um final horrível, foi indicada. Por trás de seus olhos também pode ser, mas aí não sei, né? Vamos ver no futuro se vai ter alguma indicação. Até porque tem os produtores de The Crown por trás também, né? Então, não sei se isso vai ter algum peso pra série na hora de olharem com carinho nas premiações. Mas é basicamente isso. Não, fora esses dois, eu não sei se tem muitos outros prêmios que a série conseguiria entregar.
Eu não sou muito bom com premiações de séries, mas eu nem sei quem estaria concorrendo, por exemplo. Mas existe algum prêmio de melhor adaptação, roteiro adaptado, essas coisas como existe no Oscar? Sim. Então... Eu também não sei muito, mas é assim, se você fosse o prêmio, você fosse o Supremo falando isso aqui é o melhor, qual você daria? Não importa os prêmios que existem. Vai ser então de roteiro adaptado. Não sei quantas adaptações foram feitas aí no último ano, mas eu achei que a adaptação foi muito feliz em incrementar, em estabelecer outras coisas. Nunca não ocorreu nenhum decréscimo, né? Só foram acréscimos pra qualidade, para estabelecer as coisas um pouco melhor pra mídia em si, né? Então foi uma adaptação muito feliz. Então é isso, o melhor roteiro adaptado. Eu, como uma boa cadelinha de direção de arte, daria o prêmio pra direção de arte. Porque, assim, além das mudanças de atuação... Mas tem prêmio de direção de arte? Em série eu não sei, eu sei que em Oscar tem, né? Tem. Direção de arte sempre sendo pouco vista, né? As pessoas... É porque, tipo, existe prêmio de figurinista, de cenografista, e as pessoas acham que tá só ali, é só isso, né? Mas o diretor de arte tá organizando tudo isso, né? E, gente, o que é a mudança? O Val falou da mudança, né? Da atriz que faz a Lou, quando o Rob tá no corpo, mas o que é a mudança dela fisicamente? No jeito que ela arruma o cabelo, no jeito que ela anda, no jeito que ela se arruma, tudo muda, não é só o jeito que ela fala. Sim. E outra coisa também que a fotografia tá aí incrível, que eu consegui ver tanto significado na fotografia dessa série, que é os sonhos. Quando chega na parte dos sonhos, as cores são muito vívidas. E tem um frame da Lou andando na água quando ela vai entrar na segunda porta, que é aquela sensação de isso é impossível, que a gente entra no sonho e a gente tá ali vivendo e tem pequenas coisas que nos lembram que é um sonho. É uma cerca inacabada, é um varal solto no meio do mato, no meio de um campo aberto. E quando ela anda sobre as águas, é aquele tibum, né? Tipo, cara, isso é um sonho, são coisas que pouco prováveis de se acontecer, né? Assim como andar sobre as águas. E as cores vivas, se não tivesse, eu acredito que se não tivesse esse carinho com os detalhes pra distinguir o que seria um sonho do que seria uma realidade, além da paleta de cores, né, que a série tá toda fria, de repente no sonho ela fica bem viva, a gente poderia entrar num transe de não saber distinguir o que era sonho e o que era a realidade, né? Que até que é nesse final que aparece a própria Adele, né, o Rob, na realidade, girando a aliança que dá a nossa referência, né, de Inception, de que quando a gente vive muito num sonho, viajando demais, né, a gente perde um pouco da noção do que é real e do que é sonho, que já vem, né, na contação dos dedos, na série inteira, mas nessa cena da aliança eu falei, cara, o Rob às vezes ele tá se perdendo, né, o que me deu a sensação também de que no final ele possa, eu imaginando, né, porque esse detalhe da aliança não tem no livro, então a série me deu um possível final de que talvez o Rob um dia se perca no sonho, né, que ele não acorde, que ele fique perdido no sonho, né, viajando. Você, Kali, alguma coisa pra acrescentar? Não, acho que eu falei tudo que eu queria do final e tudo. Bom, é isso. Então, para fechar, reitero que eu imagino que é um sentimento compartilhado por todos nós, né? Estou muito feliz com essa adaptação. Acho que isso vai depender do sucesso, né? Porque o primeiro passo é o quê? É a série adaptada e ao ar, ou o filme adaptado. E o segundo passo é fazer sucesso. Então, se esse livro, que não é tão conhecido assim, tem uma série adaptada que fazer um sucesso, eu acho que eles podem acelerar adaptações como A Paciente Silenciosa, que tem um hype muito grande em cima do livro. Ele é um best-seller real nos Estados Unidos, vende bastante, não sai das listas mais vendidos e não sai da pré-produção. A Mulher na Janela vai sair esse ano pela Netflix, mas acho que a gente tem que ir já com expectativas um pouco baixas, né? Porque sério que vai sair? É filme? Sim. Você não sabia? Não, não sabia que ia sair pela Netflix e nem que ia ser esse ano. Mas eu sabia que tinha um filme sendo feito. Era para ter saído há 2 anos atrás, só que foi tendo adiamentos, né? Mas assim, acho que a gente tem expectativas um pouco baixas pelas exibições testes, não parece ter ido tão bem. Ele vai sair entre julho e setembro desse ano, mas
eu acho que o mercado de thrillers, assim, em outras mídias, fora os livros, tem que ser aquecido, sim. E se a gente ficar pobre de adaptações, até obras originais também, pode cair no esquecimento e demorar a ter um revival disso, sabe? De voltar a ter o foco. A gente tem que agradecer a Garota Exemplar, tanto nos cinemas quanto nos livros, né? Porque depois do Garota Exemplar, que esse gênero teve um maior destaque. E, enfim, espero que as pessoas tenham uma abertura maior para aceitar que alguns thrillers de suspense podem tender pro sobrenatural, sim. Isso não é exatamente um demérito. Até porque é ficção, gente. Porque essa fome por uma história 100% é realidade. Até porque, assim, a gente tem que ter consciência de que um thriller de suspense ele pode ou não tender pro sobrenatural. Onde você vai achar uma história ali redondinha, sempre pautada na realidade, é em thriller policial, assim, que é só policial mesmo, é mais voltado para esse aspecto, né, investigativo. Agora, thriller de suspense é um subgênero muito aberto, então você não vai eu só vou ler thriller de suspense, eu sei que sempre vai ser pautado na realidade, não necessariamente. Então acho que as pessoas têm que dar um olhar maior para isso daí, e se você está ouvindo esse podcast e não gostou, tudo bem, a gente julga você, mas... Mas vou tentar compreender o seu lado, e você tenta compreender o lado também de porque o sobrenatural tá ali. O sobrenatural não é gratuito e ele tá presente desde o primeiro episódio. Ele foi sendo desenvolvido do começo ao fim, então não é uma falha do roteiro, às vezes é só uma questão de identificação mesmo. É uma falha de caráter. É uma falha de caráter, né? Desculpa, gente. Olha, esse é um podcast silencioso. Aqui estamos em 3 fãs, né? Não chamamos ninguém com opinião contrária. Faremos isso no futuro? Não prometo. Mas, enfim, foi ótimo comentar essa série com vocês, gente. Porque, Só queria falar mais um pouquinho, né? Na verdade, é só um recadinho final, né? Pros leitores. É pros leitores que querem sempre a cópia fiel do livro, né? É uma coisa... Porque existem muitas reclamações de o livro não é assim que acontece, que quando vai transformar para um audiovisual, tem essas reclamações, né? Que algumas pessoas não entendem que são 2 linguagens diferentes, mas assim, leitor que gosta que quando você lê a sua obra, a da sua imaginação, seja igual no audiovisual, aproveite esta maravilhosa minissérie. Ela é feita pra você. É só isso que eu queria dizer, que vai agradar todo mundo, não é? E se chegou até o final, ou sem assistir, você já pegou todos os spoilers possíveis, você é uma pessoa que realmente gosta de spoiler. Mas, se você tiver assistido e tá ouvindo aqui, também te recomendo que leia o livro, porque ainda assim é uma experiência única e, enfim, vale a pena. Eu não li os outros livros da autora, um pequeno spoiler, os 2 livros que ela lançou posteriormente não são muito bem avaliados. Tem que ler para conferir se é porque são também controversos ou porque realmente são ruins. Mas vamos ler o livro. Se você não leu o livro ainda e só assistiu a série, se você leu o livro, não gostou, viu a série e não gostou, só lamento pra você. Seu Meu Deus, Karina, pelo amor de Deus. Eu amei. Obrigado, Karina, pela sua participação. Tava com saudade de você participando de um podcast. Foi um prazer. Não suma. É sempre um desprazer falar com você, Val. Foi um prazer falar com a Karina. Igualmente. Karina, obrigado por ser minha companheira e estar presente em mais um episódio. Ai, gente, não tem nem o que falar, né? Eu tô amando fazer Exatamente, isso aqui. por isso que a gente vai terminar. Ai, Val, te amo. Só isso mesmo, obrigada por tudo, vocês são incríveis. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoas, e até o próximo episódio.